Boa noite, boa noite. Letícia, você já tá aí, né, Letícia? Vou mandar aqui, encaminhar essa live aqui pro pessoal. Deixa eu compartilhar pro pessoal poder entrar. Se você puder, Letícia, compartilha a live também, por favor, tá bom? Que aí eu já vou te chamar, pra gente já começar e não perder tempo por aqui. Pessoal entrando, vou esperar o pessoal entrando. Sejam bem-vindos vocês que já estão aqui, gente. Vocês que já estão aqui, por favor, compartilhem a live, tá bom? Pra gente já começar. Deixa eu só ver aqui a hora. Letícia, eu vou fazer o seguinte, eu já vou te chamar pra gente já iniciar, pra gente não perder tempo. E aí o pessoal vai entrando ao longo da live, tá? Pra gente não demorar muito. Pode ser? Aí! Tudo bem? Boa Ei, noite! Fabi! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ai, deixa eu só gente. afastar Paz do aqui. Senhor. Tudo bem, amiga? Tudo bem, vai falando aí que eu tô então. Oi? Tô Me co- ajeitando aqui a luz. Pode ir falando aí, fica à vontade. Gente, paz do Senhor, que prazer estar aqui. Estou muito feliz, Fabi, de ter recebido seu convite para a gente fazer essa live. É a primeira vez que eu sou convidada para contar meu testemunho. Isso é uma oportunidade maravilhosa, né? A gente poder testemunhar das coisas que o Senhor tem feito, daquilo que temos vivido e ouvido no Senhor, né? E edificar a fé de outras pessoas. Isso é tremendo. Eu agradeço muito ao Senhor e a você por me dar essa oportunidade, por me fazer esse convite. É um prazer estar aqui, viu? Amém, amém, eu tenho certeza. Nervosa, Opa, peraí. ansiedade que eu tava para estar aqui, gente. Oh, meu Deus, Nossa, eu tava toda meu Deus. ansiosa. É a sua primeira live com alguém, então, você contando seu testemunho? Primeira live na vida. Primeira live de tudo. Oh, meu Deus, Contando sério, eu testemunho e pensei só que já tivesse fazer feito live também é a live. primeira vez. Meu Primeira Deus, vez. amém. Mas vai dar tudo certo, respira, relaxa, se tiver uma aguinha aí do lado, já deixa. Gente, sejam todos Amém. bem-vindos, vocês estão entrando aqui na live. Eu vou pedir um favorzinho para vocês, todo mundo que entrar, por favor, compartilhe a live aí com mais pessoas, para que as pessoas possam entrar. Como a Letícia Olha falou, só. é uma oportunidade, né, de nós falarmos sobre esse Deus maravilhoso que faz essas tantas coisas na nossa vida, todas essas transformações, né? Então a gente precisa falar para as pessoas. Né? As pessoas precisam ser alcançadas. Então, por favor, compartilhe aí para que mais pessoas possam entrar, amém? Quer Amém. falar Deixa eu alguma dar um coisa oi antes, pro Letícia? pessoal. Aqui, ó, a Bia Sim. entrou, a Ju, Nilma, Bruno entrou. Pai do Senhor, queridos, que bom ter vocês aqui. Envia aí pro pessoal, manda para todo mundo, para a gente encher essa live e bastante gente ser alcançada pelo Senhor Jesus. Amém. Letícia, vamos começar? Vamos. Gente, nosso papo aqui com a Fabi, né? A Fabi me procurou e a gente combinou de conversar aqui na live a respeito do testemunho de conversão, de vida sentimental. Né? A respeito da Sim. conversão, como tudo começou, né? Gente, eu nasci na igreja católica. Eu nasci católica com a minha família. E dos 13 para 14 anos, o que aconteceu? Eu moro em Etapa, né, condomínio, e eu tinha uma colega aqui que eu cresci com ela, né? Por um bom tempo, assim, a gente conviveu aqui na Etapa. Depois ela se mudou e tal. Mas quando eu estava na sétima série, com uns 13 anos, ela começou a estudar na mesma escola que eu. E aí que ela falava de Jesus na escola. Falava de Jesus na escola pra gente. E ela falava assim, tão apaixonada. E eu ficava maravilhada, porque eu ia pra igreja desde pequena, mas eu nunca vi ninguém falando de Jesus daquela forma, sabe? Com um brilho nos olhos, com tanto amor. E eu ficava impactada por aquilo. Eu já estava fazendo sala lá para a primeira Eucaristia na época teve. E aí estava acontecendo isso e eu com um desejo muito forte de ir lá na igreja dela, fazer o convite. Eu já tinha colegas que iam, né, estavam lá visitando a igreja dela, mas eu não podia ir.
E aí, depois de tanto insistir aqui em casa, minha mãe deixou. Eu fui num culto de quinta-feira, e no primeiro culto que eu fui, já estava lá chorando horrores e aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Cheguei em casa toda animada, toda empolgada, contando para minha mãe, né, para minha família, que eu aceitei Jesus, aceitei Jesus. E aí me viram, né? O que é aceitar Jesus para você? E que não sei o que, Jesus você aceita todo dia, e não sei o que. E eu sei, gente, que aquilo me deixou tão mal. Fui pro quarto, só chorei, chorei, chorei. Não podia mais ir na igreja, não pude mais ir na igreja. E aí o que eu fiz? Fui orar, né? Não podia ir pra igreja, e eu orava, eu pegava a Bíblia da minha mãe, católica mesmo, e lia na Bíblia católica, procurava ver lá pelos evangelhos, né, que torcendo para que fosse igual da Bíblia evangélica, mas estava lá lendo e orando ao Senhor e não podendo ir para a igreja. Isso, gente, eu aceitei Jesus em setembro de 2008. O que começou a acontecer? Nós temos uma família muito amiga nossa que também é católica, a família é toda católica. E a minha mãe conversava muito com a minha madrinha, né? Falando a respeito disso e tal. E aconteceu que de fevereiro para março de 2009, eu tava lá, tava tendo essa conversa, e a namorada do meu primo meio que entrou na conversa também e tava explicando que a minha mãe, ela tinha uma imagem de que eu me tornando evangélica, eu ia usar só saião, que eu não ia mais raspar sovaco, que eu ia andar com cabelão. E ela ficava assim com essas coisas, sabe? E também, enfim, depois eu menciono isso, umas dificuldades que eu tive. E aí essa namorada do meu primo falou que não era assim, né? A igreja dela é batista, a igreja batista não tem esse tipo de doutrina, né? De não cortar cabelo, de usar saião. Isso tranquilizou a minha mãe, mas ainda assim ela estava muito resistente. E o Senhor usou a minha madrinha, católica roxa também, super católica, usou a minha madrinha para conversar com a minha mãe e a minha mãe começar a deixar o culto. E aí eu tinha que escolher, porque na igreja católica é assim, a mesma liturgia do domingo de manhã também é de noite, né? Então você meio que pode escolher se você quer ir de manhã ou de noite. Aqui em casa ainda é assim, né? Quando a minha mãe vai de manhã, ela não vai de noite, né? Ela tem essa opção de escolher porque a liturgia é a mesma. Eu tinha que escolher em qual culto que eu ia. Ainda tem o culto da semana, mas não podia. Eu tinha que escolher uma vez só na semana para poder ir. Passando o tempo, minha mãe começou a deixar. Eu lembro de dias até que ela fez o meu cabelo, fez trança no meu cabelo para eu poder ir para a igreja. O Senhor foi amolecendo o coração. Até que em 2011, eu pude até ir para a viagem missionária que a minha igreja fez. Então, você vê, né, da pessoa que não podia ir para a igreja, estava indo para outro estado com a igreja depois, né? Alguns anos depois. O Senhor foi movendo as coisas. Eu fui me batizar somente com os 18 anos, porque minha família não permitia, meus pais não deixavam, né, que eu me batizasse. Eu enfrentei muitas dificuldades. Inclusive, eu tive uma experiência a respeito disso. Eu lembro, eu tive uma experiência um tanto recente a respeito disso. Das dificuldades que eu enfrentei enquanto eu ainda estava nesse período de conversão, né? De poder ir para a igreja. Aconteceu um episódio que eu fui proibida, não pude ir para a igreja. Eu lembro que era uma quinta-feira. E aí estavam os meus pais aqui com um primo meu, ouvindo música, conversando, bebendo. E aí eu não podia. Eu estava em casa inquieta. E eu estava super pentelha naquele dia. E eu falava, pai, eu deixo ir pra igreja. Eu tô aqui sem fazer nada, não sei o que, eu quero ir pra igreja. Filha, eu sei que eu irritei tanto meu pai, que meu pai me pegou pela orelha e me largou no quarto. Mas, gente, olha, uma puxada de orelha do meu pai valia por uma surra na orelha do meu pai, sabe? E aí eu lembro que aconteceu isso, e aí eles foram levar o meu primo em casa. E nisso eu chorei, orei. Enfim, sabe o que aconteceu anos depois, muitos anos depois? Isso, olha, foi 2008 para 2009. Agora, em 2020, 2021, mais ou menos, aconteceu uma coisa. A gente tem uma amiga
de outro município e que, assim, eu só via quando a gente ia para lá, quando a gente ia para a roça. Aconteceu que ela veio aqui em casa, né? Eu tava vendendo roupa na época, ainda vendo, mas bem menos. Na época eu tava mais ativa, ela veio aqui em casa para poder ver roupa, comprou roupa, e a gente conversando, ela estava me falando, né, que ela também estava na igreja agora, ela se converteu, falou um pouquinho das dificuldades que ela estava enfrentando na casa dela. E aí eu comentei a respeito desse episódio que eu vivi com meu pai. Eu comentei com ela, né? E sabe o que aconteceu, Fabinho? A gente foi levar essa minha amiga na casa dela, em outro município, e quando a gente voltou, eu fui dormir. Era um sábado. Fui dormir de tarde. E aí eu tive um sonho. Tive um sonho que eu estava num parque aquático, com o pessoal da igreja, com algumas pessoas que eu não conhecia, mas também com algumas pessoas da igreja. E aí tinha um tobogã que era muito louco, porque tobogã desce e cai na água. Só que aquele tobogã era um tobogã invertido. O tobogã subia e era muito alto, era um tobogã muito alto. E aí eu via gente que descia do tobogã, aí eu falava, nossa, e eu tô aqui na fila, que trem louco. Falei, se a galera tá subindo e não tá morrendo, então não vou morrer também, né? Posso ir. O ponto, minha filha, beleza, eu fui, mergulhei, e quando eu voltava, sabe, em festa de aniversário, não, mas em dia de aniversário, quando você é criança e a galera gosta de dar ovada, isso já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu com você, Fabi? Sim, comigo já. Já Comigo levei já. muito ovada, quando era pequena. Aí aconteceu o quê? Eu saía da água e levava a ovada, Fabi. E eu falei, gente, que sonho doido. Eu preciso contar isso pra alguém. Aí eu procurei uma irmã lá da igreja, que ela é psicanalista também, né? Contei pra ela o meu sonho. E ela me falou. E olha só, quem me dava a primeira. Eu lembro assim, nitidamente, que me dava uma ovada era um dos pastores da minha igreja, que é um amigo meu também, considero como um amigo. E ele me dava uma ovada. E eu contei isso pra ela. E aí ela me explicou. Ela falou que eu sofri um abuso eu sofri. E aí aquilo estava vindo à tona em forma de sonho. E ela falou que era um abuso. Ela me deu, eu falei, mas que tipo de abuso? Porque você pensa logo em abuso sexual, né? Mas ela me explicou que havia tipos de abuso. E quando ela falou lá, entre os tipos de abuso, o abuso de autoridade, principalmente caracterizado pelo fato de um pastor me dar uma ovada, né? Isso caracteriza uma autoridade. Ela falou, você sofreu um abuso de autoridade. E aí eu me lembrei, falei, gente, foi um sonho. Então eu contei para ela, olha, eu sonhei, eu havia contado isso para minha amiga. E ela falou, o Senhor está te revelando para que você possa liberar perdão. Isso meu pai já havia falecido. Ela falou, você precisa liberar perdão sobre isso que aconteceu. Precisa liberar perdão para o seu pai. E isso vai mudar o seu relacionamento com Deus. Então eu achei isso tão interessante, tão maravilhoso, porque você vê, mesmo que eu não tinha consciência daquilo, para mim aquilo lá estava apagado, sabe? Eu não tinha nenhum sentimento contra o meu pai conscientemente, mas o Senhor sabia que tinha. O Senhor sabia que tinha feridas em mim que precisavam ser tratadas. E aí ele trouxe isso à tona através da visita da minha amiga. Então é maravilhoso que o Senhor faz por nós, coisas maravilhosas que o Senhor faz por nós, que mesmo a gente não tendo consciência, o Senhor opera na nossa vida, porque Ele quer nos ver curados, sarados, para nos preparar para viver coisas mais profundas nele. Então, essa parte assim mais a respeito de conversão mesmo, que eu tinha para comentar, que eu vejo que é muito edificante, né, para mim. Quando eu me lembro, eu falo, gente, como é maravilhoso o poder de Deus, né? Então, seriam esses pontos. Eu me converti nessa idade, né? De 13 para 14 anos. Aceitei Jesus com 14. E o que acontece? Nessa minha fase, até os 14 anos, eu já havia beijado alguns meninos, né? Mas como eu havia conhecido Jesus, eu falei, Senhor, não quero mais isso. Não quero mais sair por aí beijando ninguém. Quero beijar meu marido. Então, eu comecei a orar pelo meu marido, orar pelo meu casamento. Que por acaso ainda não aconteceu, mas vai acontecer em breve, em nome de Jesus. Fui orando a respeito do meu marido. Falando, né, essas coisas de listar qualidades, o que você procura, né, na pessoa.
E isso é muito importante. A gente orar pelo meu casamento, pelo seu casamento, né? Pelo nosso casamento. E eu acho importante comentar isso a respeito da minha vida sentimental, desse testemunho de livramento, gente. Foi um testemunho de livramento que o Senhor me deu. É importante comentar, porque muitas vezes as pessoas, quando elas conhecem alguém, quando elas se interessam por alguém, que elas começam a orar pela sua vida sentimental, pelo seu casamento. Mas é importante a gente passar isso antes mesmo de conhecer alguém potencial. Então, eu já fazia isso, entendeu? Eu já orava pelo meu casamento. Quando foi o que? 2018, eu conheci alguém. Esse alguém, cara, tudo batia com as coisas que eu orava ao Senhor. Tudo batia. A gente foi conversando, foi se conhecendo. E eu sempre buscava ao Senhor a respeito da minha vida sentimental. E eu sofria muito também, Fabi, porque eu não via nenhum sinal de que Deus queria abençoar a minha vida sentimental. Eu pensava que esse sonho de casar, de ter uma família, era um sonho só meu, que Deus não tinha isso para mim. Tem uma palavra em Lucas que fala a respeito de um leproso, salvo engano, que o Senhor vira e fala para ele: o que você quer que te faça? Aí ele falou: Senhor, se quiseres que eu seja limpo. E o Senhor fala: eu quero, então seja limpo. Aí eu olhava aquilo lá e eu imaginava o Senhor falando: ah, mas eu não quero não. E aí eu jogava aquilo na minha vida sentimental. Eu falava, de repente, o Senhor me pergunta: o que você quer? E eu falo: ah, Senhor, eu quero meu casamento, eu quero minha família. Ah, mas eu não quero isso para você. Eu me imaginava assim. Até que o Senhor começou a falar a respeito da minha vida sentimental. Quando o Senhor falou comigo a primeira vez, eu não associei a esse rapaz, apesar de já vir buscando confirmação do Senhor, já orar a respeito dele. Mas eu não tomei, né, como uma confirmação a respeito desse rapaz. Era algo para minha vida sentimental mesmo, não a ver com ele. Agora, continuei orando e depois as coisas foram ficando muito específicas, Fabi. As confirmações foram ficando muito específicas. E eu entendi que o Senhor estava falando dele especificamente, porque eu pedia e a resposta vinha. Era incrível. Né? Isso tanto em relação a acontecimentos no dia a dia, tanto na palavra, de confirmações na palavra, de confirmações nos cultos. Então, isso estava acontecendo. E aí, passou um tempinho, e eu fiz alguma coisa que não me agrada muito falar. Não é pecado, não cometi nenhum pecado, nada que venha que faça eu me sentir culpada dessa forma, né? Mas eu fiz algo que não era muito legal, não. E a gente se afastou. Nisso que a gente se afastou, sofri. Depois a gente até refez a amizade, assim, mas a gente se afastou. Não teve. No entanto, depois de ouvir tanta confirmação de Deus, eu tinha aquilo no meu coração ainda. Eu falava: gente, Deus vai dar um jeito. Porque uma coisa é Deus nunca ter me falado nada de ninguém. E o que já aconteceu muitas vezes, né? Conheci algumas pessoas que eu achava que, cara, essa pessoa aqui é alguém que eu posso considerar. Porque tem gente que conhece e fala que, né, não dá pra ser. Mas tem pessoas que você fala: fulano é interessante, vou orar a respeito dele. Então, já falei com Deus a respeito de outras pessoas também. E quando eu vi que não teve confirmação e a coisa não andava, eu deixava pra lá. Sofri um pouquinho. Mas vida que segue. Agora, com esse rapaz, não. Com esse rapaz eu ouvi de Deus. Então eu orava ainda, continuava clamando, esperando no Senhor. Agora, sabe o que aconteceu? Do fim do ano pra cá, ele começou a namorar. Eu falei: gente, não vou ver. Eu vou me ausentar, no Instagram. Eu silenciei ele do Facebook, já tava já. Mas silenciei ele do Instagram. Agora, depois de janeiro, quando eu inventei de ver de novo, o ser humano tava noivo. Aí eu fiquei louca. Aí meu coração, nossa, disparou. Eu falei: gente, não é possível não, um trem desse. Não pode ser. Fui pro jejum. No início desse ano, eu já havia falado com Deus que eu queria jejuar mais. Mas quando isso aconteceu, me levou mesmo pro jejum. Busquei o Senhor,
E eu senti algo confirmando meu coração, acalmando meu coração. Então eu entendi que o Senhor estava comigo, que o Senhor ia me dar vitória nessa situação de alguma forma. Mas eu fui para o retiro de carnaval e no retiro eu comecei a sentir a necessidade de fazer um jejum mais prolongado. Não o jejum total, mas o jejum de Daniel. E também não era no sentido, olha para você ver como que o Senhor, a gente fala para Deus o que a gente quer, mas o Senhor sabe do que a gente precisa. E aí eu orava ao Senhor, no jejum de Daniel, para que o Senhor me desse, concretizasse aquilo que Ele colocou no meu coração da vitória. Ou seja, ia ter que acabar o relacionamento lá, porque não dá para ter 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Então eu esperava isso no Senhor e orava nesse sentido, para que o Senhor entrasse com providência naquilo que Ele me falou. Mas, gente, amiga, olha só. No meu 19º dia de jejum, o Senhor me deu um sonho. E, na verdade, esse não é o primeiro sonho que o Senhor me deu. No ano passado, uns 2 anos atrás, meu irmão estava passando por algumas situações e eu fiz um dia de jejum pela vida do meu irmão. E nesse dia que eu fiz esse jejum, orando pelo meu irmão, orava por ele também, mas o foco era o meu irmão. Eu tive um sonho com esse rapaz. E foi um sonho um tanto pesado, que eu não vou comentar, eu não posso. Eu queria muito comentar aqui, só que eu vi que tem uma das crianças lá da minha igreja que tá aqui na live, então eu não posso comentar. Fica um pouco pesado. Mas era um sonho de cunho sexual, né? Entende? E aí eu tive esse primeiro sonho. E eu rejeitei aquele sonho. Mas aí eu tive esse primeiro sonho, e esse primeiro sonho que eu tive há 2 anos atrás mexeu muito comigo. Porque nessas confirmações que o Senhor... Não foi confirmação, né? Mas essas vezes que o Senhor estava começando a falar sobre a minha vida sentimental, o Senhor me falou a respeito de santidade no meu casamento. E aí, depois que eu tive esse sonho, eu fiquei louca, né? Porque não conferia, né? Um sonho daquele cunho, né? Mostrando pecado e santidade no relacionamento. Não casa, né? Então, eu falei para mim mesma, esse sonho não é de Deus. Esse sonho não é do Senhor, tá repreendido. E esqueci o jejum. Esqueci esse sonho. Agora, durante esse propósito do jejum de Daniel que eu fiz nesse ano, o Senhor me deu um sonho no meu 19º dia de jejum, onde eu sonhei que eu mexia no meu celular, eu estava na cama, e eu mexia no celular, entrava no Facebook, e ele estava fazendo uma live no Facebook. Quando eu entrava, ele estava filmando ele em uma sala, tendo relação sexual com uma moça. Aí eu saía da live e falava, Senhor, isso não está acontecendo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Isso não está acontecendo. Eu vou entrar lá e vai estar acontecendo outra coisa, Jesus. Senhor, eu vou voltar e vai estar mostrando outra coisa. Quando eu entrei, era a mesma coisa. Estava continuando ainda e mostrou outro casal também. E de repente ficou escuro. Isso foi rápido, tá? Não ficou... E nem mostrava também o ato, nem nada. Ele mostrava alguma coisa e eu sabia que era aquilo que estava acontecendo, entendeu? Ele filmando tudo. E aí, de repente, ficou preto, com uma tarja branca, assim, e o escrito com atenção em vermelho, né? Tava falando, assim, que a live... o vídeo ia para uma outra plataforma, quem quisesse que fosse para lá para continuar vendo, e os recursos do vídeo seriam investidos em pedofilia. Filha, eu acordei de madrugada, assim, louca eu acordei. E eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que sonho foi esse, Jesus? Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E beleza, depois eu fui e voltei a dormir. Nesse dia eu tinha dormido muito cedo, então depois eu voltei a dormir muito tarde. Quando eu voltei a dormir, parecia que eu havia dormido só para ter aquele sonho, sabe? E aconteceu isso. Aí eu fui, voltei a dormir e eu tive um outro sonho. Eu sonhei que eu estava no sítio do pastor na minha igreja.
Aí lá tem uma área assim, que fica todo mundo e sobe para o alojamento. Aí eu saí de lá, tava subindo para o alojamento e eu tropecei e caí. E quando eu me levantei, eu tava com muito sono, e eu vi assim, até duas pessoas. A pessoa aparecia para mim, tinha três, duas, três pessoas, tanto sono que eu tava, minha visão ficava nublada. Aí eu fui, entrei num quarto, e em vez de ter camas, tinha uma mesa, e um dos pastores da minha igreja estava lá. Aí eu fui, sentei, e ele ia me explicar o sonho que eu tive. Esse sonho que eu havia acabado de ter. Ele ia me explicar, ele ia me dar a revelação daquele sonho. Só que eu tava com tanto sono que eu não conseguia ouvir. E acordei. Beleza. Acabou. Esse sonho foi de sexta para sábado, né? Quando chegou no domingo, eu encerrei jejum. E eu fui pra igreja no culto à noite com o meu coração a mil. Porque falava, Senhor, não tem como. As promessas que o Senhor me fez. E o sonho a respeito dessa pessoa tá desse jeito, ser tão terrível assim, esse sonho. Não condiz com o que o Senhor me falou. E eu preciso que o Senhor me revele. Eu preciso de uma palavra do Senhor, porque o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor se manifesta, eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um dos seus filhos, o Senhor tem o melhor para mim. Então eu preciso que o Senhor me dê direção, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. E isso eu fiquei com o coração assim, e eu orava ao Senhor dessa forma, durante o período de louvor mesmo. Aí a gente foi, desceu, né, do louvor, o pastor estava ministrando e falei, Senhor, eu lembrei de um amigo meu que me contou de uma prova que ele fez com Deus em pensamento durante o culto. Eu falei, eu vou fazer isso. E em pensamento eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor está neste negócio, se o Senhor tem resposta para me dar hoje, se o Senhor vai falar comigo hoje, para que eu não continue com essa aflição, quando o pastor, se em algum momento da pregação o pastor falar a palavra conselho, quando terminar o culto, eu vou conversar com o pastor do meu sonho e eu vou contar tudo para ele. Eu vou contar tudo para ele, eu não vou esconder nada. E o Senhor vai me dar direção. Amiga, dito e feito. Tô bem lá, eu esperando. De repente, o pastor estava pregando em tópicos. Ele falava o tópico e discorria. Quando eu penso que não é ele, conselho. Eu falei, meu Deus, Jesus. Tremendo, tremendo. Olha pra você ver. Até umas 2 semanas antes disso, 2, 3 semanas, a gente teve um culto de missões lá na minha igreja e uma profeta do Senhor foi lá, estava entregando algumas revelações. E ela virou para mim e falou, o Senhor vai te dar um grande testemunho para contar. Menina, eu pensava que eu ia casar com aquele cara. Eu falei, nossa, o Senhor vai me dar a vitória. Eu vou casar com aquele garoto, vai ser grande o testemunho. Não tem como contar mais detalhes, sabe? Porque senão outras pessoas iam reconhecer ele. Porque qualquer detalhe ia ser muito específico, sabe? Mas o negócio ia ser muito grande. Ia ser muito grande. Contei pro pastor. Contei tudo, não escondi nada. E ele falou, Letícia, pra mim é muito simples. Não é o que Deus tem pra você. Não é ele que Deus tem pra você. Então, e Fabi, uma coisa que eu sempre orei ao Senhor. Eu colocava o meu desejo diante de Deus, mas eu falava, Senhor, eu quero a sua vontade. Eu quero a sua vontade para mim. Fabi, quando ele falou, não é ele que Deus tem para você, meu coração acalmou de um jeito que não tem explicação. Só pelo fato de ter finalmente essa revelação, esse entendimento, coisa que poderia ser óbvio, mas que eu não entendia. Eu estava muito cega, eu não entendia. Mas quando ele falou, parece que saiu assim, a cortina, o véu, se rasgou naquele momento. Aí eu fiquei assim, amém. Eu falei, mas passou aí. E por que tantas confirmações? O que você me fala de tantas confirmações assim que eu tive? E aí ele falou, Letícia, você já viu alguém que queria muito um carro vermelho? O que acontece? Eu falei, nossa, eu entendi. Porque quando você deseja muito algo, como por exemplo um carro vermelho,
você sai na rua e tudo que você vê é o carro vermelho. Então eu É, queria tanto uma confirmação que aonde eu ia, qualquer palavra que eu ouvia, e era interessante porque, e assim, as palavras que eu tomava para mim eram tão específicas, o contexto em que a palavra era dada, a ministração ali, tudo encaixava muito. Mas por causa do meu sentimento, né, eu tomava aquilo para mim. E ele falou, era isso que estava acontecendo. Era apenas a palavra de Deus sendo ministrada. Né? Poderia sim ser aplicada em alguma situação da sua vida, mas não era essa. Né? Não era isso que Deus tem para você. Falei, amém, amém, glória a Deus. E aí eu entendi que o Senhor cuida, que o Senhor revela. Eu entendi, Fabi, a importância do jejum na nossa vida. Eu entendi que o jejum, ele é a nossa mente para a gente entender de verdade qual que é a voz de Deus. A vontade de Deus prepara a gente para receber. O jejum, como eu li recentemente, o jejum mostra um desespero da nossa alma por Deus. Então, fora do jejum, tudo que eu tinha era o meu sentimento. Era abundante o meu sentimento. Mas quando a gente jejua, o nosso sentimento cai por terra. O nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso querer é humilhado. E o que sobressai é a nossa vontade, o nosso desejo de ver o propósito de Deus na nossa vida. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, sendo vista na nossa vida, exercida na nossa vida de forma plena. Então, o jejum me preparou para conseguir receber a revelação do Senhor. Se eu não tivesse jejuado, não teria recebido. E isso não é motivo de glória para mim. Afinal de contas, o jejum é para humilhar a nossa carne. Então, isso é um chamado do Senhor para nós verdadeiramente nos achegarmos ao Senhor em jejum, em oração, porque o Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer demonstrar o seu poder na nossa vida. E isso em todas as áreas. O Senhor tem uma palavra que fala em Provérbios, ele fala para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. Ele fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando a gente reconhece o Senhor, reconhecer o Senhor é como? Você clamar por Ele em oração, mas através do jejum, você demonstra o seu desespero pela vontade de Deus. Então, a gente reconhece o Senhor no nosso caminho e fala, e Ele endireitará as suas veredas. Eu estava andando por veredas tortas, andando segundo uma vontade que era da minha carne, que era uma vontade minha própria apenas, mas não a vontade do Senhor para mim. E aí o Senhor veio, a partir de um clamor, o Senhor veio e endireitou as minhas veredas. Que você que está aqui na live, você possa trazer isso para a sua vida. Clame ao Senhor, porque o Senhor quer endireitar as suas veredas. Ele tem o caminho certo para você, para suas decisões. O Senhor se importa com cada decisão da sua vida. Tudo que é importante para você também é importante para o Senhor. Né? Eu postei o vídeo, né, do testemunho lá no YouTube e eu recebi comentários de gente falando que Deus não se intromete não nessas coisas. Que isso é para questões muito específicas, para pessoas muito específicas. Como, por exemplo, lá Abraão não, mas Isaac com a Rebeca. Mas sabe qual que é a diferença entre Isaac e Rebeca e as nossas vidas? É que eles clamaram. Eles não, né? O servo de Abraão, que foi lá até a cidade para poder conversar com alguém da parentela de Abraão, escolher uma esposa para Isaac. Aquele servo fez um propósito com Deus. E o Senhor mostrou para ele, o Senhor honrou o propósito dele. Então, qual que é a diferença entre esse homem e outras pessoas que buscam, que querem uma resposta do Senhor? Aquele homem fez voto com o Senhor, fez propósito com Deus. E muitas vezes a gente quer alguma coisa de Deus, uma resposta de Deus, mas não faz um propósito, não faz um compromisso com o Senhor para poder buscar verdadeiramente a vontade dele. O Senhor quer se revelar, mas a gente precisa buscar. O papel de Deus, o papel do Senhor Jesus, foi vir a essa terra e romper lá aquele véu. Nos deu livre acesso a Ele através
do seu sangue vertido na cruz. Agora é a gente que precisa ir e atravessar o véu que já foi rasgado por nós, pelo Senhor, para nos dar o livre acesso. É a gente que precisa se chegar a Deus. O Senhor trabalha na nossa vida, colocando em nós o desejo de adorá-lo, o desejo de buscá-lo, mas a atitude de verdadeiramente buscar é nossa. Então, se você quer, você que está aqui nessa live, você que está vendo esse vídeo aqui nosso, você quer uma resposta do Senhor, o Senhor quer te responder também. Tudo que é importante para você é importante para Deus. Então, se você deseja uma resposta do Senhor, porque você entende que a vontade do Senhor é verdadeiramente boa, perfeita e agradável, se achegue a Ele. A palavra diz em Tiago, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, se achegue ao Senhor e Ele vai se chegar a você. Bem? Eu quero te agradecer, Fabi. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, contando esse testemunho. É uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de inspirar outras pessoas a buscarem a face do Senhor. Muito obrigada, Fabi. Sejam verdadeiramente alcançadas, raízes sejam aprofundadas através desses momentos aqui. Momentos na presença do Senhor são verdadeiras oportunidades. A palavra fala assim para a gente ver tudo e reter o que é bom. E na palavra do Senhor, quando a gente fala de Deus, não há nada que não seja proveitoso. Tudo é proveitoso para nós, porque é a palavra de Deus, né? Viva e eficaz e que penetra aqui, ó, na profundidade do nosso ser. Que ela possa verdadeiramente fazer diferença em nós, né? Com o nosso coração aberto, vai frutificar. Deus abençoe muito a sua vida, Fabi. Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Meu Deus, a tua presença, ela é real, Jesus, porque mesmo que nós não estejamos, Senhor, no ambiente físico, Senhor, todos reunidos, nós estamos aqui nessa live, Senhor, com os nossos olhos em Ti. Nós estamos aqui, Senhor, buscando a edificação da nossa fé, das nossas raízes em Ti, o aprofundamento no Senhor. Nós queremos viver contigo, Senhor, e viver a plenitude da vontade do Senhor para nós, dos Teus planos, dos Teus sonhos, meu Deus, e nós sabemos, Jesus, que os Teus sonhos, os Teus projetos, eles são perfeitos, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, todos os dias. E nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser desejosos, Pai, de viver a Tua vontade, de agradar o Seu coração com a nossa maneira de viver, de honrar o Teu nome, Jesus. Seja com as pessoas nos vendo ou não, seja em público, Senhor, ou seja no secreto. Pai, em nome de Jesus, que a nossa motivação seja agradar o Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos, Tua vontade é boa, perfeita e agradável e sempre será. Que o nosso maior desejo, que o nosso maior clamor seja, faça a Tua vontade. Senhor, realiza a Tua vontade no nosso meio. Nós falamos aqui, Jesus, a respeito de conversão, nós falamos a respeito de livramento do Senhor na vida sentimental e nós clamamos ao Senhor também, Pai, que a nossa base, o nosso fundamento, que é o Senhor Jesus, esteja bem firmado, Senhor, na nossa vida. Nós não queremos nos mover do Teu Evangelho, queremos viver a plenitude da bênção do Senhor na nossa vida, fazendo do Senhor o centro, fazendo do Senhor a nossa rocha, Jesus. Seja a nossa rocha, Senhor. Nós queremos estar firmados em Ti, Senhor, e viver na nossa vida sentimental, trazendo essa parte, meu Deus, de vida sentimental de forma específica, a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não sermos dominados pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, pelo nosso desejo, Senhor, mas de viver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós e nos lembrarmos que o Senhor sonda, conhece o coração e que o Senhor está vivo para nos mostrar aquilo que o homem não vê, para nos mostrar aquilo que está no coração e que está oculto, mas o Senhor nos revela porque o Senhor tem o melhor para nós e porque o Senhor quer que nós vivamos a plenitude da sua vontade e não aquilo que nós pensamos que é bom, que nós julgamos que é bom, mas a vontade do Senhor, Pai, que venha prevalecer em nós. Nos ajude a reconhecer isso todos os dias, a desejar todos os dias a Tua vontade na nossa vida.
Nós clamamos isso ao Senhor, Pai. Nós agradecemos, porque o Senhor está vivo e o Senhor se manifesta àqueles que te amam, àqueles que te buscam e que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Nós louvamos o teu nome. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Mais uma vez, obrigada, Muito Letícia. obrigada. Obrigada, gente. Muito Todo obrigada, mundo que pessoal, entrou. por virem, pela presença de vocês. Amém. Vai ficar salva a live, tá? Vou finalizar aqui, mas vai ficar salva. E assim que eu postar lá no YouTube, eu aviso lá nos stories, né? E marco a Letícia também vai repostar. E é isso. Quem não assistiu aqui vai assistir lá no YouTube agora, tá bom? Letícia, fica com Deus, Deus abençoe. Cada vez mais, continua sendo essa serva de Deus. Amém. Continua sendo esse instrumento do Senhor, né? Precisamos de pessoas assim como você, que não tem medo, né? Que não tem medo de se posicionar, né? E que você possa ser aí essa serva de Deus fiel. Amém? Amém. Muito obrigada, Fabi. Amém, gente. Um beijo. Nada. Tchau, tchau. Fica com Deus, gente. Tchau. Fica Deus com Deus, abençoe. povo. Deus abençoe. Tchau.